Então, é, a gente teve uma sequência, assim, né, de práticas e de reflexões e tal. Hoje a gente vai encerrar um ciclo, assim, né? Hum, Até porque, assim, agora, depois da prática de hoje, a gente vai dar uma paradinha até o final do retiro do Alan Watts, né? Que seria dia 11, né? A gente voltaria na outra semana, que seria 17 de outubro. Então, até lá eu vou estar meio enrolada, assim. Bom, durante o retiro completamente enrolada, mas até o retiro, que seria semana que vem, né? Também um pouco enrolada, porque uma série de coisas que a gente precisa fazer antes do retiro acontecer, né? Então a gente encerra hoje um ciclo, assim, a gente fez várias práticas um pouco seguidas de shamatha, né? De várias, é, várias técnicas diferentes, assim, a gente mesclou um pouco com as qualidades do coração. E agora, nos últimos encontros nossos, né? A gente tocou um pouco, da forma que é possível tocar assim rapidamente, aspectos de sabedoria mesmo, né? Assim, de como que a gente poderia ver as coisas de uma forma mais. Deixa eu ver. Ah, as coisas de uma forma mais de acordo com a forma como elas verdadeiramente são, né? Então a gente. Acho que mais especificamente nos últimos 3 encontros, assim. A gente falou um pouco sobre impermanência, daí nos últimos 2 encontros a gente falou ainda sobre a questão da natureza das coisas, né? Como que como que a gente enxerga as coisas de uma forma muito dependente da forma como a nossa própria mente, com todos os nossos hábitos. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre um aspecto que um pouco mais, assim, a gente pode dar refletir de várias maneiras, né, sobre esse tema, mas assim, como a nossa mente, ela cria a realidade junto com as coisas, né? Como que acontece um fenômeno que o Lama Santen e outros mestres chamam de coemergência, né? O Alan Wallace também usa esse termo, assim, falar da coemergência, como que as coisas aparecem para nós junto com os aspectos internos. E daí isso significa que nada, na verdade, tem uma identidade intrínseca, né? Nada é de uma forma independente da forma como a gente enxerga. E especialmente um aspecto interessante disso, né? A gente poderia olhar para todas as coisas desse jeito, assim. Como é que a gente dá uma concretude para a forma como a gente enxerga determinadas coisas e como se aquilo tivesse uma identidade própria, né? E nunca é assim. A gente sempre tá, as coisas todas que a gente enxerga, todo mundo que está em volta de nós, eles não têm nada do que a gente enxerga, nenhum objeto que a gente enxerga é intrinsecamente aquilo, né? Mas a gente meio que congela todas as coisas dessa maneira. Mas, assim, um aspecto importante e muito interessante disso é nós mesmos, né? As nossas próprias identidades. O quanto que a gente se cria, né, a partir de algum ponto, assim. E daí a gente sustenta aquela identidade e a nossa energia se move de acordo com aquela identidade, né?
E essa é a grande tragédia nossa, assim, enquanto seres humanos, né? A gente se definir como alguma coisa, e daí toda a nossa energia se move daquele jeito, e, e toda vez que aquilo de alguma forma é ameaçado, ou afunda de uma vez, morre de uma vez, a gente tem uma sensação de morte, né? Então a gente precisaria observar esses aspectos, assim, né? Teve um rapaz, uma pessoa na internet que em algum momento dos encontros anteriores, lá ele estava assistindo no YouTube, e ele me pediu para falar dos 3 animais. Eu nem sei quem é essa pessoa, na verdade, né? Mas ele me pediu para falar em algum momento dos 3 animais. E esse tema dos 3 animais, ele tem muito a ver com essa criação das nossas identidades, né? E o quanto que essas identidades, elas não param em pé sozinhas, assim, né? O quanto que elas são interdependentes mas ao mesmo tempo como elas viram uma prisão. Então, os 3 animais, especificamente, eles explicam essa confusão que é, né? A gente criar uma identidade, agir a partir dela e, e ficar presa nela, né? É o que a Tenzin Palmo, ela fala que os 3 animais, né, essa formação das nossas identidades, né, elas são como se fosse o eixo central do samsara, né? Como se aquilo, quando girasse, todo mundo e todo o samsara acontecesse em volta da gente, né? Então, seria como se fosse o mesmo eixo, né? Imagina um eixo que quando aquilo acontece, quando aquilo gira energeticamente, assim, a gente tem a sensação de que tem um mundo correspondente, né? Tudo gira em torno desse eixo. Então, se a gente reconhecer esse eixo, né? A furada desse eixo, a gente interrompe, né? Esses ciclos, né? Essa movimentação. Então, o que seria isso, né? Vamos falar desse jeitinho, assim, né? Com essa representação dos 3 animais. Assim. Isso é muito, muito, muito brilhante. O Buda não era fraco. Viu? Ele era mesmo esperto, assim, para explicar, né, pra gente como as coisas são. Então, assim, os 3 animais, a gente tem muita familiaridade, quem pratica, né? Quem escuta bastante os ensinamentos budistas tem familiaridade com isso, mas é sempre legal a gente olhar para eles, né? Então, os 3 animais são o javali, a vaca, ó, o javali, a cobra e o galo, né? São os 3 animais. E eles representam aspectos diferentes desse processo, né? O javali, ele representa especificamente a nossa própria ignorância com respeito ao que verdadeiramente nós somos, né? Então, a gente passa a vida inteira se identificando com coisas que a gente não é, né? Com papéis, mas não só com papéis, assim, os papéis que a gente representa na vida, eles são uma forma mais ampla, assim, de a gente enxergar esse processo, né? Então, a gente se identifica muito com os papéis sei lá, com os papéis profissionais, né? Com o papel de filha, de mulher, de namorada, de budista, né? Com vários papéis, assim, de coisas que a gente representa, né? E a nossa identidade fica presa aí, né? A forma como as nossas possibilidades de ação, elas ficam presas, elas ficam condicionadas pelos papéis, né? Isso de uma forma mais ampla, assim. Mas é muito interessante a gente ver isso se montando, né? Porque a gente poderia perceber esse processo acontecendo pela forma como a nossa energia se move, né? Como que a nossa energia se move? Como que a gente tem a sensação né, de que alguma coisa, a gente é alguma coisa agora, e aí aquilo brilha, e a gente tem que fazer várias coisas correspondentes àquilo, né? Então, o pano de fundo é assim, a gente não entende, a gente não tem clareza de que nós somos as próprias possibilidades infinitas, né? A gente é a própria fonte de energia que anima,
as várias identidades. Como a gente, livre, né? Ilimitado, livre, completamente fluido, né? Como a gente não enxerga essa, não se vê assim, né? Então essa é a base, assim, é o pano de fundo, é uma ignorância com respeito a essa nossa verdadeira natureza, né? Como a gente não se vê assim, então a gente sente como se a gente tivesse a necessidade de se definir de algum jeito, né? Então a gente tem surge de alguma maneira, né? Essa energia brota de alguma maneira e a gente acha que a gente tem que fazer coisas para sustentar a energia desse jeito. Esse é o galo. É uma sensação de precisar fazer coisas para sustentar aquilo, né? E aí, né, isso vai mantendo a nossa energia funciona melhor quando a gente gosta do papel, né? A gente tem uma sensação prazerosa da forma como a gente está se definindo, assim, se sentindo, né? Então a gente faz coisas para isso continuar rolando, né? E, por outro lado, quando alguma coisa ameaça esse fluxo da nossa energia nesse sentido que está sendo prazeroso para nós, quando alguma coisa ameaça, a gente tem o impulso de defender aquilo, de afastar essa ameaça. Isso já cobra. Então, essa explicação, se a gente observar a nossa vida, ela é impressionante, assim. Aliás, toda a roda da vida, né? É muito impressionante. Toda a explicação sobre a roda da vida é muito impressionante. Mas a forma como o Buda explicou esse eixo aí é muito interessante, é muito impressionante. Quando a gente observa como que isso se manifesta na nossa vida, né? Então, uma forma de a gente sentir isso, como isso acontece na nossa vida, é observar justamente essa oscilação da nossa energia, né? Parece que quando a gente não tem muito bem para onde ir, quando a gente não entende direito para onde deixar ela fluir, parece que a gente se sente trancada, assim, né? A gente sente que meio sem saída, né? É como se a gente não soubesse se colocar, né? E daí, como a gente não consegue definir direito como se colocar, a gente tem uma sensação de estagnação, assim, né? Ou quando a gente tá super animado com qualquer coisa, que tá dando certo, né? Que a gente tá conseguindo sentir essa energia fluir de algum jeito, né? Aí parece que a gente faz um monte de esforço para aquilo continuar acontecendo, né? Observa isso, assim, como é que acontece na vida, né? A gente tem essa sensação de existência de algum jeito, né? E quer que aquilo continue acontecendo. A gente, talvez isso seja uma forma de a gente perceber de uma forma mais sutil como é que esse processo acontece, né? Mais sutil do que os papéis mesmo, assim. Mas a gente pode também começar pela forma mais grosseira, né? Que é justamente os papéis que a gente representa, né? Na vida. Como é que a gente fica como é que o fluxo da nossa energia depende desses papéis darem certo ou não darem, né? Como é que nossa energia flutua conforme o desempenho, vamos dizer assim, desses papéis. E o problema é que, assim, enquanto a gente ficar se identificando com eles, a gente não vai enxergar quem a gente verdadeiramente é, né? O que a gente verdadeiramente é. A gente vai ficar, assim, gastando nosso tempo e e se esforçando para as coisas funcionarem, né? Desse jeito. Observa quando surge a raiva. O que é que está sendo ameaçado? Quem dentro de nós está sendo ameaçado? Pode ser que não seja claramente um papel, né? Mas seja uma posição de uma ideia que a gente acha que precisa defender, né? De como a gente acha que as coisas deveriam ser. É como se a gente se definisse assim: eu sou a pessoa que pensa tal, 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 né?
não fica muito claro às vezes isso, porque parece que é só um aspecto, né? Mas naquele momento que a raiva surge, a gente como se a gente se identificasse com esse aspecto, né? E toda identificação, ela é limitante, né? Ela é limitante porque a gente é como se a gente fizesse uma escolha, né? Agora a gente enxerga desse jeito, a gente perde a flexibilidade de enxergar de outro jeito, de ver, fazer de outro jeito, né? Como se precisasse ter uma coerência assim na forma como a gente pensa, como a gente faz, mas e a gente fica presa nessas posições de mente, né? O ponto de a gente ficar preso tem vários pontos assim. Primeiro é que toda vez que a gente fica, quanto mais a gente ficar preso, menos a gente vai enxergar, mais difícil vai ser de enxergar essa posição que é livre, essa natureza da nossa mente que é livre, que pode tudo, né? Que tem todas as possibilidades, assim, né? Menos a gente enxerga isso. Mas talvez o principal seja assim. Talvez o principal seja perder a liberdade propriamente, né? Se a gente tem liberdade, se a gente tem, se o nosso fluxo de energia está livre, né? A gente pode direcionar ele para onde a gente quiser. A gente pode escolher a melhor forma de direcionar. A gente não tem nada para defender, né? É legal a gente observar os grandes seres, assim, né? Então é legal observar, por exemplo, a gente tem poucas oportunidades, mas é muito interessante observar pessoas como o Dalai Lama, né? A liberdade que ele tem frente frente ao próprio Dalai Lama, né? Não sei se vocês viram uma vez que ele vive recebendo homenagem, né? Toda cidade que ele vai, ele recebe uma homenagem. Eu vi ele na Itália, ele recebeu, em Pisa, ele recebeu um título de cidadão de Pisa. Não era. Era professor emérito da Universidade de Pisa. Aí ele estava todo arrumadinho, assim, como aluno, né? Como formando, assim. Coisa mais bonitinha. Mas ele estava se divertindo ali dentro daquele... Não estava levando aquilo a sério, né? E uma vez ele ganhou uma medalha, numa dessas homenagens que todo mundo quer fazer para ele ganhou uma medalha e a medalha não passava na cabeça dele, assim, o cordão da medalha não passava na cabeça dele. Ele pegou, pendurou na orelha aquilo lá. Ficou com aquela medalha pendurada na orelha, fazendo uma graça com aquilo, né? Então, assim, é uma liberdade completa. Ele não tá, ele sabe que ele não é aquilo, né? Nem se sentir orgulhoso, falar, como eu sou demais porque eu estou recebendo isso. E também, se alguém fala, olha, acho que não, devolve a medalha. Ele devolve a medalha, não tem problema nenhum, né? Ele sabe que não é aquilo, né? Mas a gente não age assim normalmente com as coisas nossas, né? Se alguém tirar de nós alguma posição que sustenta a nossa energia, aquilo vai doer, né? A gente vai lutar para aquilo não acontecer, né? E a gente faz muita coisa também para... Então, a gente podia observar na nossa vida, né? Onde é que a gente está fazendo esforços, assim, né? Sem consciência. Se tiver consciência, tudo bem, né? Aí a gente escolhe, faz muitos esforços, né? E faz aquilo tudo rodar, mas nem, não precisa, né? A gente pode fazer porque quer, porque aquilo vai trazer benefício para nós, vai trazer benefício para os outros. Então, enquanto aquilo funcionar, né? Enquanto aquela oportunidade existir, a gente vai ocupar aquilo, né? A gente vai usar aquilo para nos ajudar, para ajudar os outros, né? Mas também, a hora que aquele espaço apertar, a gente não tem problema, a gente ocupa outros, né? O Lama Santa, ele usava uma imagem super bonita um tempo atrás, faz tempo que ele não escuta ele falar isso. Que a gente poderia enxergar na nossa vida, né? Quais são os espaços que a gente pode se manifestar com mais liberdade, né? E não forçar espaços que não existem, né? Com a sensação de que aquilo é muito necessário pra gente, né? Se aquilo não acontecer, a gente vai passar muito mal, assim. A gente ocupando os espaços que existem. E dentro daquilo, agir com liberdade, né? Sempre com isso na mente, né? De como que isso aqui pode ser melhor, o que eu tenho para contribuir aqui, né?
Como que eu posso ajudar isso a florescer? Putz, se a gente gastasse a nossa energia fazendo isso, seria muito mais fácil a nossa vida. Todos os sentidos, né? Então é uma coisa, são aspectos que podem ser muito sutis ou podem ser muito grosseiros, né? Mas sempre que a gente tem a sensação de ter que fazer muito esforço para sustentar alguma coisa, ou ter que defender alguma coisa, é sinal de que ali tem um javalizinho ali, sendo amamentado. O Lama sempre falava que os javalis eles têm cartão de visita, né? Ele falava para a gente pegar todos os cartões de visita nossos, assim, todos os nossos empregos, olhar bem para eles ali. É muito interessante isso. Esses dias foi muito engraçado mesmo. Esses dias eu tive uma reunião numa empresa que eu trabalhei, né? Para falar do CIB, do Cultiveiro Emotional Balance, né? Numa das empresas que eu trabalhei, que eu era gerente de marketing, e a reunião foi na sala que era minha, né? Foi a coisa mais engraçada. Então, naquela sala que era a minha sala, que tinha meu nome na porta, assim, né? E num papel completamente diferente, num universo completamente diferente. Foi tão interessante. Como que quando eu estava lá, né, parecia que aquela sala era minha. A sala era minha, aquela mesa era minha, as coisas eram minhas. Eu tinha um funcionamento ali, né? Tão diferente, assim, tão... Eu nem consigo lembrar direito como é que era. De verdade, né? Internamente, eu não consigo nem lembrar direito como era. E vendo agora uma outra coisa, né? De outro jeito, assim, estabelecendo outras relações ali. Foi muito, muito interessante. Mas esses grandes javalis, assim, eles são a nossa grande prisão, na verdade. Né? Tem coisas que a gente pode fazer com aquilo, tem coisas que não dá para fazer, e a gente vai... Caramba, como assim, né? Quem que falou isso pra gente, que a gente precisa agir de um jeito e não de outro? E daí a gente tem a sensação de que nosso valor, assim, né, tá preso, tá vinculado àquilo, ao sucesso do javali. O javali vai morrer, com certeza ele vai morrer, né? Em permanência vai em qualquer momento vai bater na porta. Isso se ele não se suicidar, né? No meu caso foi suicídio daquele javali lá. Eu que me demiti, eu fui suicidei. Pulei no precipício. Super legal, mas morreu, né? Tem horas que doeu muito aquilo lá. Em muitos momentos aquilo doeu, né? Embora eu tenha sido um suicídio, né? Mas a nossa energia fica presa ali. É super importante a gente notar essa possibilidade, né? Mas aí, assim, a gente vai fazer uma prática agora, né? As práticas, elas no fim, elas são sempre mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Para a gente poder se dar conta de como que os javalis capturam a nossa energia, né? A gente precisaria fortalecer cada vez mais as posições naturais, né? Do corpo, da energia, da fala, né? Dos impulsos e da mente. Reconhecer cada vez mais essa posição neutra, né? Viva, calorosa, como diz Tenzin Wangyal, né? Que tem um calor ali dentro da nossa própria presença, né? Daí a gente pode emprestar essa energia, esse esforço para o que for mais benéfico, não para um javali, né? Mas para alguma coisa, para alguma ação que seja mais benéfica, né? Ou não precisa fazer nada, né? A gente também pode ficar sem fazer nada, assim, a gente pode ficar nessa posição de repouso, né? Ontem, Tenzin Wangyal, ele fez um Facebook Live super bonito. Eu já estou confundindo um pouco com a tradução do livro, que eu e a Elo estamos fazendo a tradução do livro dele, eu estou confundindo um pouco. Mas acho que foi no Facebook Live, assim, que ele falou que a gente pode permanecer imóvel, né? Porque ele fala das 3 pílulas sagradas, é uma coisa mais bonitinha. A primeira pílula é a quietude, a quietude do corpo, assim, né? A imobilidade. Então, nessa quietude do corpo, ou na quietude, a gente pode deixar o outro se mover. Olha que bonito.
Na nossa quietude, quando a gente se aquieta, a gente permite o movimento do outro. Quando a gente silencia, que é o segunda pílula que ele fala, quando a gente silencia, né, a gente pode escutar o outro. E quando a gente abre espaço, a gente pode convidar o outro para ficar dentro desse espaço de amorosidade, de calor, né? Coisa mais bonita, assim. Aí ele falou assim, ontem, uma coisa super engraçada. Ele sempre fala, eu até postei no Facebook, ele falou assim, nunca se esqueça, você tem o direito de permanecer em silêncio. Ele fala. Quando tem aquelas prisões, olha, você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar vai ser usado contra você, não sei o que, né? Ele falou assim, sempre se lembre disso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. A gente tão engraçado aquilo. Então, aí eles perguntam assim, em relação aos nossos papéis e como nos comportamos na busca do controle dos muitos 3 animais que surgem, observam na prática cotidiana que ao reagir de forma que não reproduzir essa loucura do samsara, nossos interlocutores não nos compreendem. Por vezes passamos por insensíveis ou loucos. Muito difícil seguir nessa condição. Já é complicado superar nossas próprias questões, ainda mais quando o mundo externo não ajuda. Eu sei. Porque o que acontece, né? Os animais, eles vivem em bandos, né? Eles vivem em comunidade. Então, tem javali que depende do nosso, né? Javali também. Mas a gente não precisa matar os javalis dos outros. A gente deixa os javalis dos outros fazendo as coisas deles, né? Até a hora que eles puderem também entender que são javalis, né? Então, geralmente, quando a gente não... Geralmente, quando os outros sentem que a gente está indiferente, ou que a gente é insensível, né? Geralmente eles têm razão um pouco. Geralmente a gente está num ponto que, como se a gente precisasse lutar contra os javalis também, né? E não é o caso. Então, a gente pode observar o papel que aquele javali, né, tem dentro de uma comunidade de javalis. E a gente pode até, durante um tempo, assim, a gente já pode até agir da mesma maneira, né? Entendendo que talvez aquilo ainda seja necessário ali dentro de uma situação qualquer, né? Mas a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, as mesmas coisas, se a gente entender que aquilo tem um sentido ainda, que as pessoas, de alguma maneira, precisam daquilo, né? Desde que não seja uma coisa negativa, obviamente, né? Mas, porque se for uma coisa negativa, a gente abandona e cada javali que se vire, né? Mas se ainda for uma situação, por exemplo, vamos supor que a gente seja, por exemplo, eu sou filha, né, da minha mãe, né? Uma relação de filha nesse momento com mãe, que é diferente de quando eu era criança, minha mãe era uma jovem mamãe, né? Agora ela é uma mamãe que precisa mais de mim, né, do que ela precisava antigamente. Eu não vou falar assim, olha, o javali de filha morreu, viu? Se vira. Não vou fazer isso, né? Lógico que eu não vou fazer isso. Mas por decisão, né? Livremente, assim, né? Com liberdade frente a isso. Mas eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. A minha energia não está presa nessa situação, né? Então a gente pode fazer isso por escolha também. Geralmente, quando as pessoas sentem que a gente está frio, está indiferente, é porque a gente ainda está num movimento contrário, que faz parte também, né? A gente precisa, às vezes, fazer uma força. Quando a gente sente que a gente está muito preso numa identidade, às vezes, para sair daquilo, a gente tem dificuldade, né, de fazer isso. Então, a gente, às vezes, oscila para o outro extremo, assim. E aí as pessoas se ressentem, né? Mas também o outro extremo talvez não seja o caso, né? De ir para o outro extremo. Mas tudo bem, a gente precisa, às vezes, ganhar um impulso para sair daquela situação, né? A gente precisa fazer um movimento contrário, às vezes. A gente sente que precisa fazer um movimento contrário, né? E aí as pessoas ressentem. Porque como se a coisa ficasse... Tem sempre uma... É super interessante a gente ver, né? As relações, elas têm uma dinâmica, assim. Especialmente familiar, relações mais grupos menores. Tem sempre uma distribuição de papéis ali. Aí quando você não... É como se fosse uma peça de teatro. Se você não fala, se você perde uma fala,
uma das falas, os outros não sabem direito o que tem que fazer, né? Mas às vezes isso também vai ser necessário, né? Cada um vai precisar se rearranjar, ué. Sinto muito, né? Mas esse javali morreu, né? Então os outros vão ter que dar um jeito de ver como é que as coisas vão ser. Mas a gente pode fazer isso com amorosidade, né? Sem precisar desarranjar tudo, assim, né? Então, pode ser um processo também. E o mundo externo não ajudar faz parte da visão do javali ainda, sabe? Faz parte da visão, dessa visão que ainda está presa, só que ao contrário. Às vezes a gente fica presa por querer ter perto e fica também preso por querer ter longe, sabe? É uma prisão igual. Tanto quando a gente quer se agarrar, quanto quando a gente quer afastar. Então tem uma dinâmica aí. Precisaria ver direitinho, assim, como que é? Se a gente está querendo afastar o javali na porrada, por meio de um outro javali, né? Ou se a gente está, aos poucos, exercendo a própria liberdade, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode exercer a liberdade, a gente pode se desfazer do javali, sem precisar perturbar demais as pessoas em volta, assim. Mas às vezes não tem jeito, às vezes vai ter que perturbar, vai ter que se demitir, vai ter que, sei lá, fazer o quê, né? Pode ser necessário também. E as pessoas se rearranjam de alguma forma, né? Isso pode até libertar os outros de prisões também, né? Quando a gente sai de uma relação, por exemplo, que é tóxica, que é ruim, e esse javali tem que morrer mesmo, ele vai precisar fugir de qualquer jeito, né? Se der para ser amorosamente maravilhoso, se a gente puder fazer as coisas devagar e tal, mas tem horas que não dá, a gente precisa simplesmente retirar, né? E quando a gente mesmo se liberta, isso pode representar a liberação do outro também, né? Dos papéis que o outro tinha que representar, por conta do seu javali, né? Então, são coisas que são complexas, mas a gente poderia tentar fazer da forma menos traumática possível para os outros em volta, né? Mas se não der, a gente está treinando mesmo. Importante a gente notar, mais importante do que transformar concretamente as coisas em volta de nós, é a gente ir percebendo o grau de liberdade que a gente tem dentro daqueles papéis, né? É uma coisa mais interna, primeiro, né? Uma coisa mais interna. Quando a gente separa na porrada, é mais difícil. Eu lembro quando eu estava justamente nesse momento de me demitir, de sair dessa coisa corporativa, né? Eu tinha vontade de chutar, porque eu tinha a sensação que eu não ia conseguir fazer a coisa devagarzinho, né? Que ia ter que ser na porrada, assim. E eu lembro que o Lama Santen falava assim, olha, enquanto você tiver a sensação de não saber direito o que você vai fazer, como que vai ser, não faz nada. Falava, não sai do lugar, só vai observando como as coisas são, assim, né? Onde que dói, o que está em jogo, tudo que está em jogo naquela situação, só percebe, não faz nada, né? Porque tem uma hora que a coisa amadurece mesmo, se a gente vai se dando conta. E daí não tem nem dor, né? Eu lembro que nesse caso meu aí, eu me demiti e eu ainda fiquei 4 meses trabalhando no mesmo lugar, ajudando o meu chefe a organizar as coisas. Imagina, 4 meses exatamente no mesmo lugar, fazendo exatamente as mesmas coisas, só que era outra pessoa que estava ali. Não era mais aquela pessoa que se descabelava, que, nossa, que era um sofrimento, tudo era muito difícil. Não era, tinha uma liberdade ali, um sorrisão estampado no rosto, assim, muito engraçado. Exatamente no mesmo lugar. E daí, na hora que eu fui, por fim, me demitir, foi fácil. Tava pronto mesmo. Falei, olha, eu não quero mais trabalhar aqui. Só assim. E só isso, né? Foi fácil mesmo. Então, porque aquilo amadureceu, né? Então, se a gente puder fazer as coisas devagar e ir observando internamente como que é, o externo fica mais fácil, né, com o tempo, de resolver. Porque é óbvio que às vezes nem precisa fazer nada. Já desarma de uma vez, assim, desmonta junto, né? Mas mais importante é o aspecto interno. Porque se a gente faz na porrada,
né? Imagina, tem um fluxo de energia ali. Você, por alguma razão, você acha que você não quer mais. Mas aí você faz na porrada. Então você bota uma barreira ali. Você sente, aquilo vai doer igual, vai ser uma prisão igual, só que ao contrário, né? Como se fosse um mundo invertido. Que assistiu Stranger Things. Como se fosse um mundo invertido, assim. É a mesma situação, só que invertida. Não adianta, a gente tá preso do mesmo jeito, só que pela razão contrária. A gente, quando o javali tá fortão, a gente tá preso porque eu sou o javali. Aí quando você quer matar o javali na porrada, eu não sou o javali, mas é outro javali. Não adianta, né? Então é um aspecto interno que a gente precisa se dar conta mesmo. E aí quando a coisa é mais suave, as pessoas não sentem. Elas não se sentem abandonadas, elas sentem que você está fazendo um movimento, né? E que elas vão ter que se mover junto, querendo ou não querendo, mas é menos drástico, assim, menos. Você pode até apoiar, né? Se você quiser. Você tem liberdade até para apoiar o outro a se livrar do seu javali. Né? Mas se não dá para ser desse jeito, também vai dar porrada. A gente vai aprendendo, né? Mas é melhor a gente olhar o aspecto interno de tudo isso que a gente está falando, né? E não precisa ser dos grandes javalis, a gente pode olhar dos pequenos javalis. Né? Cada vez que a gente surge como qualquer coisa, assim, a gente se posiciona como alguma coisa, começa a fazer coisas para aquilo ficar forte, ou começa a se defender. Beleza, Elis? Mas se você quiser depois conversar mais especificamente, a gente pode conversar também. Mas é o mesmo processo que acontece, né? Com os javalizões e com os javalizinhos. A mesma coisa dos que funciona, né? A gente faz esforço para sustentar e fica bravo assim quando alguma coisa ameaça. É sempre o mesmo processo. A gente é muito óbvio, muito. A gente não tem a menor criatividade. As mesmas coisas, esse mesmo sisteminha aí do javali, do galho e da cobra, se manifestam de infinitas maneiras, mas quando a gente vai olhar, é o javali, a cobra, o galo. Igual. Impressionante. A gente não tem a menor criatividade. Por isso que o Buda pegou e botou um estampão na nossa cara. Olha, tá vendo? Você gira, 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 mas você tá fazendo isso aqui, ó. A gente olha e fala, nossa, é mesmo, é isso mesmo. Impressionante. Mas vamos fazer a prática, porque a gente vai ficar falando até o fim do dia aqui daqui a pouco, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, também a gente fala. Mas se não, se todo mundo estiver tranquilinho, a gente pode fazer uma prática agora. Tá bom? Oi, Patizinha. Não estava vendo. Então vamos lá, amores. Eu vou botar um sininho aqui para nós. E vou interromper o vídeo aqui para a gente poder ficar mais perto do microfone aqui da câmera. Então a gente começa, como em todas as práticas, né, trazendo a nossa intenção para a prática. Na prática de hoje, a gente poderia trazer essa intenção de se familiarizar cada vez mais com uma posição livre da nossa mente, que não está capturada por nenhuma identidade, que não precisa fazer esforços para simplesmente existir, e que, portanto, não precisa se defender de coisa alguma. A gente poderia gerar essa motivação de se familiarizar, de poder descansar cada vez mais constantemente nessa posição livre.
E aí então a gente vai convidando a consciência para permear todo o nosso corpo. E essa consciência, ela pode vir acompanhada de uma atitude de amorosidade, de cuidado. E trazendo o corpo para um conforto. Soltando, libertando o corpo de todas as tensões. De toda a rigidez. Deixa a respiração fluir livremente. Deixa o ar entrar e sair sem nenhum esforço, sem nenhum impedimento. E o aspecto mais sutil, mais interno, mais íntimo, que é o espaço da nossa própria mente, ele é naturalmente aberto, claro. Ele é o próprio espaço, o espaço do céu. Mas muitas vezes nós temos a sensação de que esse espaço se aperta. Então, nesses momentos, nos ajudaria muito ter familiaridade com esse espaço aberto, essa qualidade de abertura. Então, solta os conteúdos da mente, solta as memórias e sente essa qualidade de céu. Nosso ser mais íntimo. E descansa nessa abertura, descansando, ainda que a gente tenha a intenção de descansar nessa abertura, pode acontecer de a gente ser arrastado por algum conteúdo. E aí esse espaço, por um tempo, se aperta um pouquinho. Mas assim que você reconhecer que isso aconteceu, relaxa, solta, recupera o espaço. Lembra que você é o céu, claro, espaçoso, sem nenhum limite. E é com essas qualidades que nós podemos nos familiarizar cada vez mais. Com a quietude, com o silêncio, com o espaço. É desse lugar que nós vamos exercer a nossa liberdade
de nós nos manifestarmos da forma mais benéfica para nós mesmos e para os outros. Por pura liberdade. Sem nenhuma expectativa de ganhar alguma coisa, sem nenhum medo de perder alguma coisa. Nesse espaço livre, nós conseguimos enxergar o outro com mais clareza. A gente tem mais possibilidades de oferecer coisas verdadeiramente importantes para o outro. Então, nota as qualidades desse estado natural de corpo, de fala e de mente. A gente poderia percorrer as qualidades dos 5 elementos que estão presentes no estado natural de corpo, fala e mente. Nesse estado aberto, tem uma estabilidade. Estabilidade do próprio espaço, que não se perturba, que não pode ser nem arranhado. O espaço ele não se perturba. Não tem nada que possa prejudicar o espaço. Tem a estabilidade do elemento terra no próprio espaço. Nesses estados naturais de corpo, de fala e de mente, tem uma fluidez, o oposto de uma rigidez. Tem a fluidez da água, que, como a gente tinha comentado antes, ela pode ocupar os espaços vazios. Ela não resiste ao que entrar no espaço. E ela não luta com os obstáculos. Ela é fluida. Então, quando a gente não está preso a nenhuma identidade, surge também essa fluidez, essa qualidade do elemento água. E nesses estados naturais de corpo, de fala e de mente, tem o calor da nossa presença. Não é um estado frio, vazio, inabitado. É onde nós mesmos residimos, é a nossa casa, tem o calor da nossa presença. O calor que transforma uma casa em um lar. Tem alegria, tem entusiasmo. Tem o calor do fogo.
E nesses estados naturais de corpo, de fala e de mente, tem também a possibilidade do movimento, da expansão. É um espaço que dá conta do movimento. Não precisa brigar com o movimento. Os pensamentos, as emoções, as memórias. E de uma forma mais ampla os outros. Tudo pode se mover nesse espaço, sem que o espaço se perturbe. Tem a possibilidade do ar, do movimento, do elemento ar. Nosso estado natural permite o movimento. E por fim, os estados naturais de corpo, de fala e de mente são o próprio espaço. Portanto, esse estado natural, ele é completo. Não precisa de nada para se sustentar. Ele é a fonte de todas as qualidades, de todas as ações. Mas ele não depende das ações. Ele sempre está presente, embora a gente não reconheça. Esse estado natural não precisa de javalis. Ele não precisa do esforço. Ele não precisa se defender de nada. Ele pode simplesmente se manifestar. Disse lindamente Tenzin Wangyal, desse estado, nesse estado de quietude, o outro pode se mover. A gente dá liberdade para o outro. Nesse estado silencioso, o outro pode falar. Nós podemos ouvir o outro. E nesse espaço nós podemos acolher o outro. Convidar os outros para serem também simplesmente. Quanto mais a gente se familiariza com esse estado, mais confiança
a gente ganha. De que ele está sempre disponível para nós. Então descansa nesse espaço estável, fluido, caloroso, que acolhe o movimento. E que não pode ser arranhado por coisa alguma, ameaçado por nada. Beleza, chuchus? E aí, Lu, beleza? Ai, meu som. Beleza, gente. Tudo bem. Então tá, chuchuzinhas. Essa prática de reconhecer as qualidades, né, que estão dentro desse estado natural de corpo, de fala e de mente, elas são super importantes também, porque a gente pode ter uma sensação de um vazio, né, de uma coisa fria, né, quando a gente para, da impressão que a gente está tão acostumado com o movimento, né, com a ação, quando a gente para, pode brotar uma... É como se a gente tivesse só esperando, como se parar fosse só só uma pausa, né? Que fica ansiando, esperando bater o sino para poder se mexer de novo, né? Assim, simbolicamente, assim, né? Mas como se fosse só uma pausa. A gente sabe, uma pausa onde nada está acontecendo, para depois tudo começar a acontecer outra vez, né? Mas não precisa ser assim, né? Não é um nada, assim. Quando a gente para, não pelo contrário, né? Não é um nada, mas é difícil se lembrar disso sempre, assim, né? Na prática. A gente não... Putz, olha, eu confesso que, assim, durante muito tempo, eu não conseguia entender direito, sabe? Essas instruções, assim, de reconhecer essas qualidades dentro do silêncio, assim, dentro do... Eu entendia uma coisa que, mas eu não sentia. Mas eu lembro que eu perguntava pro Tenzin Wanga, por exemplo, né? Ele fala da quietude, do silêncio e do calor. Eu falei, que calor é esse que ele tá falando, né? Que raio é isso? O que será isso? Eu não sentia. E um dia eu perguntei para ele, que calor que é esse? Aí ele fala assim, sabe quando você tá muito cansada, ficou fora de casa há muito tempo, fazendo muitas coisas, você chega em casa
e você se sente que você chegou em casa, e que você, por fim você pode descansar. Sabe esse calor? Esse é o calor. Esse negócio de chegar em casa, né? De, ufa, agora, que bom, eu não preciso fazer nada. Eu posso só ficar em casa, só desfrutando. E comecei a entender, assim, comecei a entender. E se a gente não reconhece isso, porque não é uma coisa que a gente vai forçar de surgir, né? Não faz sentido também ficar forçando as coisas, né? Mas se a gente reconhece, e não é toda prática que eu reconheço, não. Tem práticas que eu me esqueço, eu fico presa na instrução, sei lá, mas isso devia ser a base, devia estar na base, né? De qualquer outra prática, assim. Mas não é sempre que eu me lembro de notar esse aspecto, assim, né? Mas quando eu lembro, é tão gostoso, assim, tão bom, né? Tão... E aí tem uma hora que você fala, é mesmo, a gente não precisa mesmo fazer nada, né? A gente fica falando, por que a gente... Chega a me dar uma pena de mim, né? Por que eu me esforço tanto pelas coisas? Né? Então, é muito, muito, muito importante. Eu acho que é assim que os javalis vão se acalmar, sabe? Não é dando uma martelada na cabeça do javali para ele desmaiar, não é, ele vai, melhor é se ele achar, ai que delícia, deixa eu dar uma dormidinha aqui também, e pronto, se aquieta ali, né? Vai ser melhor, eu acho, os javalis se acalmarem. Tá bom, amorzinhos? Então a gente faz uma pausa, né? E volta em outubro. E aí não sei o que a gente vai fazer em outubro, assim, a gente vai fazer, vai se encontrando, vai, né? Falando sobre aspectos diferentes, assim, da nossa vida. Talvez a gente pudesse explorar um pouco mais a roda da vida, né? Não sei como fazer prática, não sei como juntar a prática com a roda da vida, não sei, mas a gente faz, né? Nem que seja só para a gente conversar sobre uns aspectos da roda da vida, assim como a gente hoje falou dos 3 animais, né? A gente conversar sobre aspectos da roda da vida. E a prática é só repousar, só descansar, né? Só deixar a reflexão assentar, talvez, seja uma coisa legal. O que vocês acham? Legal, né? Porque a roda da vida é muita gente, assim. Muita nossa experiência, né? Muito próximo. Eu acho ótimo, Gê. Beleza. Prova disso. Então tá, gente. Então, um beijão pra vocês. A gente se vê em breve. A gente vai estar tudo recarregado, né? Porque passa o furacão Alan Wallace, assim. A gente volta cheio de energia, né? Então tá bom, queridos. Beijo, obrigada. Beijo para todo mundo. Beijão para todo mundo. Obrigada. Beijo, Gê. Aproveite lá. Alan Wallace. Eba, obrigada. Beijo. Tá. Beijão.